Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à leitura orante da Palavra de Deus. Esse momento que nós retiramos para estarmos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, para ler a Palavra, meditar a Palavra, orar com essa Palavra e fazermos propósito de vida. Hoje é dia 30 de abril de 2021, nós estamos na quarta semana da Páscoa. E hoje o Senhor, Ele vem nos fazendo convite, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então nós estamos dispostos a passar por esse caminho, que é de porta estreita, mas esse caminho é necessário que antes a gente possa olhar as nossas necessidades e as nossas fraquezas. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de convidar aquele que não é inscrito no canal a se inscrever, a você compartilhar, a você mesmo colocar o seu comentário, a você curtir esse vídeo, para que mais pessoas possam ter essa experiência da leitura orante da Palavra de Deus. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos clamar ao Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Pai, em nome de Jesus, nós clamamos o Espírito Santo, que Ele é fonte de força, de vida, de renovação, de transformação. Amém. E a palavra que hoje o Senhor nos convida é o Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículos de 1 a 6. E naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu estiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E nós vemos então, nesse trecho do Evangelho, Jesus dizendo para os discípulos: não perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Então a gente começa a pensar que Jesus ele vem dizendo que ele é esse caminho que mostra que a gente pode encontrar uma morada nova. Então, ou seja, essa morada que nós estamos aqui, ela é uma morada passageira. Mas Jesus ele vem nos oferecer uma morada eterna, onde nós estaremos verdadeiramente todos juntos, unidos, mas em outro lugar. Porque esse lugar que Jesus vai nos preparar é o céu. E Tomé, ele disse assim para Jesus: Jesus, mas a gente não sabe para onde você vai. Como é que a gente pode saber o caminho? E Jesus, ele disse: eu sou o caminho. Então, ou seja, se a gente não sabe qual que é o caminho, é só seguir Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, já imaginou? Então, se eu não sei o que fazer, quando eu estou sem direção, o que eu vou fazer? Eu vou seguir o caminho que Jesus me ensinou. E qual que é o caminho que Jesus me ensinou? É o caminho do amor. É o caminho, Jesus ele disse que os 10 mandamentos seriam reduzidos em 2, que seria: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito. E amarás o próximo como a si mesmo. Então, ou seja, esse ensinamento de Jesus é o ensinamento do amor. Amar a Deus, me amar e amar ao próximo. E quando Jesus ele vem dizendo que ele é o caminho, e o caminho que a gente percorre com Jesus é o caminho da verdade. E esse caminho da verdade produz em nós o quê? Vida. Vida aqui e vida eterna. E é isso que eu queria te convidar
a nós irmos já para o nosso segundo passo da leitura orante, é o que esse texto diz para mim. Quando eu começo a pensar nesse texto, quando Jesus ele diz não perturbar o seu coração, crede em Deus, crede em mim, tende fé, acredite. Então o que Jesus ele vem dizendo para mim, Raquel? E aí você vai pensando, você que reza comigo essa leitura orante, o que Jesus diz para mim? E pensando nisso, eu comecei a orar a Jesus, pensando nas minhas fraquezas e nas minhas necessidades. Porque para passar por esse caminho, eu preciso primeiro me conhecer. E quando eu olho para mim, dentro das minhas necessidades, há necessidades que são necessidades básicas, como se fosse a necessidade de respirar, a necessidade de se alimentar, a necessidade de ser aquecido, de ter algum lugar para mim ficar. Mas eu também tenho outras necessidades, que não são necessidades básicas, mas são necessidades importantes para mim. Como a necessidade de ter um emprego, de eu ter um objetivo, a necessidade de me sentir amada, valorizada, compreendida, a necessidade de sentir que eu pertenço a alguém, ou pertenço a alguma coisa, ou pertenço a algum lugar, que eu não estou só no mundo. E depois eu comecei a pensar nas fraquezas. Quantas fraquezas que temos. E às vezes nesse tempo que temos vivido, muitas vezes a fraqueza do desânimo, do cansaço, da tristeza, do mau humor, da desorganização. De pensar que ninguém me entende, que ninguém me compreende. Às vezes aquele vazio interior que a gente conversa, a gente está com tantas pessoas, mas a gente parece que está sozinho. E é por isso que é importante que a gente possa mesmo, nessa leitura orante, começar a pensar no Senhor Jesus, que é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Como nós podemos estarmos nessa presença de Jesus, pedindo a Ele para que Ele possa nos ajudar nessa caminhada. Por isso que eu te convido a gente já ir para o nosso terceiro passo da leitura orante, que é a oração. Quando nós vamos orarmos e colocarmos diante do Senhor dentro da minha realidade, eu vou colocar todas as minhas fraquezas e as minhas necessidades, pedindo ao Senhor para que Ele possa mesmo vir e me preencher, para que Ele possa vir e me mostrar esse caminho, o caminho da vida. Pedindo ao Senhor Jesus, venha, intervenha em mim, coloca dentro de mim esse desejo de perseguir esse caminho, essa verdade e essa vida que é o Senhor Jesus. Então vamos orar? Ó Pai, em nome de Jesus, eu venho te apresentar, Senhor Jesus, todas as minhas fraquezas, todas as minhas necessidades. Eu venho colocar também, Jesus, todas as pessoas que oram comigo a leitura orante da Palavra de Deus. Cada fraqueza e cada necessidade do Teu povo que ora comigo. Senhor, é a Tua Palavra que nos garante, onde 2 ou mais estão reunidos, o Senhor está aqui. Então eu sei, Jesus, que nessa leitura orante, a força do Teu Espírito Santo está sobre nós. Por isso que eu te apresento, Senhor, aonde eu não posso ir, aonde a gente não consegue resolver, tantas coisas que precisam ser melhoradas, resolvidas, só que humanamente eu não tenho forças para resolver, para conseguir, para alcançar, para mudar. Por isso eu peço auxílio do Teu Espírito. Senhor, venha auxiliar a nossa fraqueza, a minha fraqueza, a fraqueza de todos aqueles que rezam comigo, Jesus. Eu sei que quando nós oramos com um coração sincero, o Senhor ouve a nossa oração. É promessa onde 2 ou mais o Senhor está aqui. Então o Senhor está presente neste lugar. Por isso, Senhor, eu quero colocar diante do Teu altar, porque eu quero perseguir esse caminho de salvação que é o Teu caminho, Jesus. Eu quero perseguir, Senhor, a graça de buscar a verdade e buscar a vida eterna em Jesus. Amém. E agora, nós já vamos caminhando para o nosso quarto passo da leitura orante. É quando nós vamos nos colocando diante de Deus e vamos tentando ouvir ao Senhor. Quando nós possamos contemplar a graça de Deus, onde Deus Ele pode falar lá no nosso coração. E eu queria que a gente fizesse esse minutinho de silêncio para a gente ouvir ao Senhor. Que você pudesse mesmo ir respirando e sentindo
essa necessidade básica que é o respirar é um presente de Deus. Esse respirar é graça de Deus. Esse respirar é força de Deus. Esse respirar é projeto de Deus. Quantas pessoas iniciaram um dia e não terminaram? E se nós iniciamos esse dia, é porque o Senhor ainda tem propósitos e projetos para nós. E que a gente possa mesmo se colocar diante dele e pedir: Senhor, faça assim em mim segundo a tua palavra. O que o Senhor deseja de mim? O que o Senhor quer de mim? Como, Senhor Jesus, eu posso perseguir esse caminho, essa verdade, essa vida? E todas as leituras orantes, cada vez que nós rezamos uma leitura orante, nós fazemos propósitos de vida. Sempre nós pensamos: o que eu posso fazer depois dessa leitura orante ser uma pessoa melhor? E eu gostaria que a gente pudesse, eu tenho meu caderno espiritual. No meu caderno espiritual eu sempre vou escrevendo aquilo que é importante para o meu dia, aquilo que eu preciso perseguir na presença do Senhor para eu melhorar. E eu gostaria que, se você puder, se você tem o seu caderno espiritual, que você possa ir colocando diante do Senhor todas as suas dificuldades, todas as suas fraquezas mesmo. E você possa ir orando sobre elas, pedindo ao Senhor para Ele te dar força, coragem, para mudar toda uma realidade. Porque Jesus pode, Jesus tem esse poder, e Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Ele pode mudar todas as nossas realidades. E eu não sei quais são as suas fraquezas, eu tenho muitas, várias. Uma delas é desorganização, e eu peço ao Senhor todos os dias: Senhor, me dá a graça de me organizar. Eu preciso ser uma mulher organizada para eu poder dividir todas as minhas tarefas. Seja as minhas tarefas de casa, seja a minha tarefa do trabalho, seja a minha tarefa da missão, seja todas as coisas que temos que fazer. E muitas vezes ainda mais quem ainda está trabalhando em casa, às vezes é difícil você se organizar. Mas se você não se organiza, chega o final do dia, você está cansado, exausto e não executou tudo aquilo que era necessário. Então, que a gente possa pedir ao Senhor: qual é a sua fraqueza que é necessário? O Senhor venha e intervenha para que você possa ser uma pessoa melhor. E que a gente possa orar todos os dias: lembrei, Senhor, eu te entrego essa minha fraqueza. Às vezes, cada um tem a sua fraqueza. Às vezes a fraqueza do mau humor, às vezes a fraqueza do desânimo, do cansaço, às vezes a fraqueza da solidão, às vezes a fraqueza da depressão, às vezes a fraqueza da tristeza. Eu não sei qual é a sua fraqueza, mas que a gente possa colocar diante do Senhor, reconhecer, porque o mais importante é quando eu reconheço aquilo que me falta e aquilo que, quando eu coloco diante do altar do Senhor, Ele está disposto a me ajudar e a me direcionar, porque Jesus, Ele disse que é o caminho, a verdade e a vida. E quem vai a Jesus chega ao Pai e chega ao céu. Que o Senhor possa nos dar um bom dia, feliz, produtivo, para a glória e a graça de Deus. Que esse dia seja um dia muito feliz. E nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.